Hoje, 25 de abril de 2009, estamos nesta manhã com uma entrevista exclusiva com o professor Ed Carlos. O professor Ed Carlos, que também é representante do povo nesta cidade como vereador, ele vai nos falar sobre uma história que aconteceu aqui no município de Betânia, com a administração pública, que após a nova administração pública assumir de janeiro de 2009, o gestor público decidiu afastar do segundo turno 14 professores para substituir por outros professores que não têm a capacitação pedagógica adequada para o cargo que assumiram. Portanto, o professor Ed Carlos, que está conosco em uma entrevista exclusiva nesta manhã, concedendo a coluna de Betânia para o jornal Meu Norte, ele vai nos falar como foi que ele entendeu essa mensagem e também como ele buscou os direitos dos professores aqui em Betânia, junto ao Ministério Público, ao procurador do Ministério Público do Trabalho na cidade de Picos. Professor Ed Carlos, bom dia. Bom dia, Antônio Milton. Professor Ed Carlos, o senhor que é representante também do povo nesta cidade como vereador, e diante dessa história do segundo turno, que os professores foram afastados, e também outras histórias aí de mais funcionários públicos, e o senhor não ficou satisfeito com essa decisão do gestor público e o senhor foi buscar os direitos dos funcionários junto ao procurador do Ministério Público em Picos. Como o senhor, a reunião de acordo aconteceu nesta quinta, dia 23, em Picos, com o procurador e também com o representante da prefeitura nesta cidade. E como o senhor avaliou, o que aconteceu lá? Bem, aconteceu o que a gente estava esperando, até porque quando a gente procuramos o procurador, a gente já estava informado dos nossos direitos. Eu, como representante do povo, vamos dizer assim, eu tenho que fazer exatamente acontecer aquilo que eu vejo e que a lei dá direito. Então, o que eu busquei foi exatamente fazer com que alguns professores tinham me procurado e se sentiram injustiçados por saber que eles tinham direito, por exemplo, referente ao salário deles, referente à questão da carga horária de trabalho deles. Eles me procuraram e eu, como representante do povo, eu não tinha outros meios a não ser buscar exatamente através do Ministério do Trabalho que fosse garantido o direito que eles tinham. Então a gente procurou o pessoal do Ministério do Trabalho, eles afirmaram que a gente tinha esse direito, que a gente procurou conversar e pediu que fosse notificado o pessoal da gestão, no caso do prefeito, para que a gente conversasse e tentasse fazer um acordo. Lógico, a gente não moveu uma ação diretamente na justiça, porque a gente preferiu ir por meio de um acordo. A partir do momento que eles aceitassem conversar com a gente, fizesse o acordo, a gente estaria pronto para fazer esse acordo. Eu fui não só, por exemplo, atrás do caso das 20 horas do segundo turno dos professores, também tive conversando a respeito de algumas transferências que ocorreram. Esses casos que eu procurei não foram casos que eu tomei iniciativa, foram pessoas que me procuraram e que me pediram que eu fizesse exatamente isso. E durante toda a minha campanha eleitoral eu deixei isso claro. Eu aproveito até o momento para dizer o seguinte: eu sei que teve algumas pessoas que receberam, tiveram a oportunidade de estar recebendo um emprego e que eu quero que eles fiquem trabalhando. Agora, que fique trabalhando sem ser prejudicado, tirado o direito de alguém para ser dado a outro. Por exemplo, se o prefeito tem como colocar pessoas para estar trabalhando, tudo bem, para mim será assim ótimo ver eles trabalhando. Agora, desde que, para que eles consigam esse trabalho, que eles não tenham, que alguém tenha que ser prejudicado com relação a isso. Que é ocupar, né, o lugar de outro, né? Ocupar o lugar de outro. Já principalmente a pessoa que já fez o concurso, né? Isso, até porque essas pessoas que estão em sala de aula, essas pessoas que perderam esse turno, eles passaram por um processo de preparação, eles passaram 4 anos fazendo curso superior, eles estão realmente habilitados, não tirando o mérito e a capacidade dos que assumiram, mas se as regras dizem, as normas dizem
que realmente tem que ter essa formação e que essa formação não foi levada em consideração. Isso eu sei que a lei é vista e tem que ser colocado em prática mesmo. Então eu prometi durante toda a minha campanha que eu estaria lutando exatamente, independentemente de quem seria o prefeito que seria eleito, que eu estaria exatamente fazendo o meu papel. Inclusive alguém tem feito comentários, tem falado da questão politicamente, que isso não está sendo bom para mim politicamente e que isso pode refletir numa próxima campanha minha. E eu tenho colocado o seguinte: infelizmente, se isso vai refletir com relação a uma nova candidatura minha, eu não posso fazer nada. O que eu posso garantir e fazer é exatamente acontecer o meu papel como representante agora, como representante legal. Esse mandato eu fui eleito, então eu tenho que fazer com que aconteça exatamente nesse mandato. O próximo mandato, a próxima minha candidatura, isso vai depender do meu trabalho, da aceitação, e as pessoas vão me avaliar se realmente o que eu estou fazendo realmente é o certo ou se realmente não seja o que é certo. Agora, o que eu garanto é exatamente isso, que eu estou buscando fazer com que a lei seja cumprida. Como dentro do acordo que a gente ficou satisfeito, a gente fez o acordo e tudo mais, só que a gente fomos informados de um novo processo que pode acontecer, da gente ter que buscar um novo acordo, ter que conversar novamente, porque a gente fomos informados da intenção por parte dos representantes da prefeitura que estavam lá, da intenção de realmente baixar o salário dos funcionários que não enquadrasse dentro das normas. E a gente falamos para eles o seguinte, que se realmente existe uma lei que dá direito a eles, então eles têm que fazer com que a lei seja cumprida. Agora, nós temos uma lei que vai nos garantir isso, que eu garanto, que a gente não vai simplesmente alguém chegar e dizer para a gente que vai ser a partir de agora daquele jeito e a gente vai dar amém. Não, a gente vai estudar todos os casos que foram acontecendo e aqueles que a gente souber que a gente realmente tem direito, não tenha dúvida que a gente vai atrás, como eu deixei bem claro isso, que a gente vai atrás. Eu não estou atrás, por exemplo, de casos que eu sei que existe casos de pessoas contratadas, mas que ninguém me procurou. Então, nesses casos, eu espero que a pessoa, se quiser reivindicar os seus direitos, que me procure. Aquilo que eu estiver ao meu alcance, ao meu conhecimento, eu vou explicar, eu vou estar à disposição de ajudar qualquer um, não só a questão dos professores, mas sim qualquer pessoa que se sinta injustiçada e que saiba que através do poder legislativo ele vai conseguir resolver o seu problema. Então eu estarei disponível para qualquer um, independentemente se a pessoa votou em mim, se a pessoa é do grupo A ou do grupo B, não. O que eu estou hoje é fazendo com que seja cumprido o que determina a lei. E isso eu vou estar durante todo o meu mandato fazendo isso, porque quando eu me candidatei exatamente com esse objetivo. E, infelizmente, muitas dessas pessoas hoje que se sentem prejudicadas pelo fato de eu estar indo atrás, essas pessoas votaram em mim acreditando nesse potencial meu, acreditando que eu não deixasse me curvar, que eu não ia me curvar diante desses problemas, de algumas ilegalidades que fosse acontecer, que eu estaria preparado para me recorrer a isso. E então eu estou mostrando exatamente aquilo que para eles, que o voto que eles votaram em mim, eu estou fazendo cumprir, porque no momento que eles votaram em mim, eles votaram acreditando nisso. E eu estou mostrando exatamente qual é o papel no caso, o papel do legislador. É fazer com que aconteça o que deve ser feito por norma, ou seja, é fiscalizar como está sendo o trabalho do gestor. E eu estou fazendo isso e garanto que a partir desde no momento que eu assumi, que essa vai ser a minha função, esse vai ser o meu papel. Quando o prefeito fizer alguma coisa que faça com que eu precise apoiar, que eu precise ajudar para que ele possa fazer, eu estou pronto para ajudar, não estou para atrapalhar, agora eu estou para fazer com que aconteça realmente o que é determinado. Então foi isso que eu fiz, eu fui atrás exatamente para isso, para dar direito a quem tinha, e aí vamos ver o que é que vai acontecer, e o acordo foi determinado que esses professores retornem, que esses professores assumam, vamos dizer, logo dentro do prazo de 25 dias, que a Secretaria de Educação vai ter para retornar esses professores, contando que esses professores já estão recebendo, já referente a 40 horas, que é a carga horária que eles têm definida. Certo, professor. Professor Ed Carlos, na verdade, houve comentários até que algumas pessoas foram transferidas de um lugar para outro, sem um devido trâmite legal ou previamente comunicado. E ficou bem claro, como nossa reportagem acompanhou na reunião do dia 23 com o procurador do Ministério Público do Trabalho, que qualquer transferência não só de professor, mas como qualquer outro funcionário público,
que antes seja atendendo